Quero compartilhar com vocês hoje uma mensagem pastoral, uma mensagem de encorajamento, de conforto, de motivação, que venha trazer à tona a sua fé novamente. Você que entrou aqui hoje, às vezes preocupado, preocupada, pensando em desistir, pensando em mudar de ideia, retroceder, nunca mais. Desistir, tira isso da sua ideia. Não faz parte do nosso vocabulário. Como é bom ser ovelha, como é bom pertencer a um aprisco, como é bom ter um pastor que cuida, que alimenta, que dirige, que protege, que sara as feridas, sobretudo, que ama. E nós somos amados de Deus. Nós somos um povo que não tem do que reclamar na matéria de ser amado pelo Pai. Você é amada de Deus. Você é amado de Deus. O amor de Deus por nós chega a ser constrangedor. Porque muitas vezes eu mesmo olho para mim e fico pensando assim, será que eu mereço o amor de Deus? Tudo que Deus tem feito por mim? Quanto é a minha dívida de amor para com Deus? É grande. Eu imagino que você também pensa assim às vezes. Mas Deus, Ele não se preocupa com isso. Deus ele não está à procura da sua performance, de um bom crente, de um bom pai, de uma boa mãe, de um bom esposo. Não. Ele quer saber se realmente você o ama de coração. Quero nessa manhã compartilhar com vocês a palavra do Salmo 23. O texto do Bom Pastor é para nós hoje uma palavra viva. E eu quero dizer que, embora esse texto tenha sido redigido há mais de 7.000 anos atrás, parece até que é mais recente do que o jornal desse domingo. Para você ter uma ideia de como a palavra de Deus ela é viva, é poderosa, ela é atual para os nossos dias. Então abra sua Bíblia aí, no Salmo 23, e acompanhe comigo essa breve reflexão, uma palavra para te fortalecer hoje, nesse domingo, para viver uma segunda-feira poderosa e uma semana cheia de vitórias, uma semana de colheita, de frutos, de respostas de oração. Vamos lá? Então, antes de ler, vamos declarar: eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso tudo o que a Bíblia diz que eu posso. Hoje eu vou ouvir novamente a palavra de Deus. A minha mente está alerta, meu coração receptivo. Eu jamais serei o mesmo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, no Salmo 23, ele começa dizendo no versículo 1: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Existem duas pessoas aqui, que é o Senhor e o pastor, que estão então ali reunidas na pessoa do nosso Deus. É muito importante a ordem dos fatores aqui. Primeiro, você percebe que vem a palavra Senhor e depois vem a palavra pastor. Para que você possa ter Deus como seu pastor, você precisa primeiro elegê-lo como seu Senhor, isto é, aquele que comanda a sua vida, aquele que dá a direção, as ordens, aquele que dá para você a missão a ser cumprida. Há muitas pessoas que querem Deus apenas suas benesses, apenas o seu amor e cuidado, apenas respostas, milagres e favor. Quando se trata de obedecerem a Deus, quando se trata de fazer a vontade de Deus, quando se trata de renunciar à própria vontade para obedecer a palavra, as pessoas ficam relutantes. Será que eu realmente estou ouvindo a voz de Deus? Será que é para eu fazer isso mesmo? Deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus fala conosco, a voz de Deus ela é inigualável de qualquer outra voz que você possa ouvir. Pode ter certeza. Quando você sentir Deus chamando você para fazer algo pelo reino, pela obra e pela igreja, pode ter certeza que é Deus de fato. Então, para que você possa desfrutar dos cuidados pastorais de Deus, a primeira regra é
Coloque Deus como seu Senhor, ou seja, aquele que governa a sua vida. Você precisa fazer isso para que você possa desfrutar de tudo aquilo que o reino de Deus tem para te oferecer. Porque senão tudo que eu falar daqui para frente, para você, vai ser algo utópico, inalcançável, que você não tem acesso. Para você ter acesso ao favor de Deus, a primeira coisa que você precisa fazer é entregar a sua vida para Jesus, é recebê-lo como seu Salvador e Senhor da sua vida. E dedicar, isto é, consagrar todos os dias do seu futuro nas suas mãos. Ter Deus como Senhor também alivia muito o ônus da nossa responsabilidade. Porque uma vez que você está debaixo de uma ordem de Deus, toda a responsabilidade ela recai sobre o próprio Deus. Você, ao fazer a obra do Senhor em obediência, toda e qualquer retaliação contra a sua própria vida vão ter que acertar com Deus, porque Deus foi quem te chamou. Entendeu isso? Quando você decide definitivamente obedecer a Deus com a sua vida, com seu tempo, com seus talentos, com seus dons, com seus recursos também, vai haver uma série de resistências. O mundo espiritual também vai tentar a retaliação, mas é nesse momento que vale a pena você estar debaixo da ordem de Deus. Quando o inimigo vier contra você, você simplesmente diz: eu sou apenas servo, vá acertar as contas com o meu Senhor. Entendeu? Então muda completamente a ênfase, muda completamente o peso que nós teríamos que carregar sobre as costas, porque estamos debaixo das ordens do nosso Senhor. Então, entrega hoje a sua vida aos cuidados do Senhor Jesus. O pastor, ele tem a função de alimentar o seu rebanho, dirigir o seu rebanho, proteger o seu rebanho, curar as feridas do seu rebanho. Enfim, há uma série de atribuições que é dada ao pastor de ovelhas, que eu estou aqui me referindo. No sentido de pessoas, Deus ele coloca também pastores para cuidar das pessoas, dos cordeiros, das ovelhas de Deus. Lembra quando Jesus ele se encontrou com Pedro depois da ressurreição e perguntou: Pedro, você me ama? E ele disse: mestre, tu sabes que eu te amo. Jesus perguntou para ele 3 vezes. Em cada uma das perguntas, Jesus sempre falava: então, Pedro, pastoreia as minhas ovelhas. O pastorado, Deus ele delega aos homens. Então, pessoas cuidam de pessoas. Pessoas são cuidadas por pessoas. Eu, como pastor, eu tenho um encargo de cuidar das ovelhas que o Senhor me confiou, que são vocês. E saibam que eu oro todos os dias por vocês. Eu pago um preço diante de Deus na madrugada para que você possa ter uma vida tranquila, sossegada, em paz e alinhada com o propósito de Deus. O mundo espiritual é algo que aos olhos humanos não é capaz ninguém de enxergar, mas há uma batalha espiritual muito grande. Eu participo dessa peleja e vejo isso. Eu sei o quanto que é importante para você que está me assistindo aí agora, saber que tem um intercessor, um pastor. Segundo escrito lá em Hebreus 13, os líderes da igreja, eles velam pelas almas daqueles que são liderados. Nós estamos falando aqui no sentido mais essencial do termo. Com certeza você vai ouvir histórias de pastores que são manipuladores do rebanho e exemplos negativos também, mas isso não é a regra. Em regra geral, os pastores foram chamados por Deus para cuidar do povo de Deus. É um privilégio poder dizer para vocês que eu sou o pastor dessa igreja. Pastor desde o primeiro dia que ela foi fundada, porque essa igreja nasceu no sonho de Deus no meu coração e desde então eu tenho pago um preço altíssimo para estar aqui à frente diante de vocês. É muito, mas é muito importante você entender o valor que tem o pastorado da igreja. Tudo bem? Versículo número 2. Ele me leva aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, refrigera-me a alma. Deus, ele não criou você
para o cansaço. Deus não criou você para o trabalho, simplesmente dito. Nós fomos chamados para o descanso. Nós fomos chamados para vivermos uma vida de paz e tranquilidade, desfrutando do melhor de Deus. Então, o plano de Deus para você não é um fardo pesado. Jesus mesmo foi quem disse: vinde a mim e eu vos aliviarei. Eu vou trocar o fardo pesado que vocês carregam pelo meu fardo, que é leve, e pelo meu jugo, que é suave. Então, entenda bem isso. Você que talvez ainda não fez a sua decisão, porque acha que a vida cristã é uma vida de escravidão, é uma vida penosa, é uma vida de sofrimento, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, isso é mentira. Não acredite nessas bobagens que terceiros falam para você. Acredite em quem vive na presença de Deus e testifica aqui agora para você que a vida com Jesus ela é incomparavelmente melhor do que a proposta que esse mundo possa te oferecer. Então, se, por exemplo, a pessoa está numa igreja e a igreja é um peso para ela está na igreja errada. Ou ela está fazendo a coisa errada. Porque quando você consegue alinhar a palavra de Deus com o seu agir diário, você vai perceber que é um prazer fazer a obra de Deus. Sem cansaço, sem peso, porque o chamado que Deus tem para nós é vivermos em pastos verdejantes, em águas tranquilas e com alma refrigerada. O que é uma alma refrigerada? Lembra do refrigerante, né? O refrigerante serve para trazer aquele sossego, aquele conforto, aquele consolo para o sedento. Então quem está na presença de Deus nunca vai estar sedento da água deste mundo, porque Jesus vai saciar a tua sede. Toda vez que você olhar para Ele, você abrir a sua boca, você vai receber da água da vida. Aliás, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Eu estou aqui num lugar nos Estados Unidos, que é o estado da Flórida, tem muita água, muita água. Além de ser o mar, aqui também tem muitos lagos. Ao redor aqui da casa tem vários lagos. A água representa descanso. A água, ela representa vida. Observe só, todo mundo que vai viajar de férias, ou vai viajar no final de semana, não é que todo mundo busca um lugar que tem água? Ou vai para a praia, ou vai para Caldas Novas, ou vai para o Araguaia, ou vai para o clube, ou vai para a piscina, ou vai para a casa de alguém que tem água. As crianças, quando saem de férias, elas querem ir para um lugar que tem água. Então significa que água tem a ver com descanso. Pegou a ideia? Então Deus, Ele tem um chamado para nós, para mim e para você, que é o chamado para o descanso. Amém? Então é essa a mensagem inicial desse salmo para nós. Aqui também fala assim: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Existe a justiça dos homens e a justiça de Deus. A justiça de Deus, esta sim, ela é pura, verdadeira e que prevalece. A justiça humana é falha. A justiça humana, ela é parcial, mas Deus não. Deus, irmãos, Ele não é nem bom e nem mal. Deus é justo. Ele é justo e coerente com tudo aquilo que Ele nos ensina a fazer. Então, eu quero dizer para você, anda em justiça na presença de Deus, e Deus ele vai tornar a sua vida reta também. A justiça do Senhor, ela serve para nós como uma referência. Essas veredas da justiça, só para te dar uma contextualização cultural, o pastor de ovelhas, ele dirigia o seu rebanho ao redor da montanha. Então ele vinha circulando a montanha, tanto no sentido de baixo para cima, como também no final do dia ele vinha de cima para baixo, trazendo o seu rebanho de novo para o aprisco. Então era como se fosse um espiral, e as ovelhas elas iam andando. Cada vez que elas contornavam a montanha, elas estavam numa outra posição, isto é, no outro nível, no outro patamar. A justiça de Deus é assim. À medida que você caminha com o Senhor, você vai crescendo, você vai subindo, você vai passando para um outro nível, para um outro patamar. O plano de carreira do reino de Deus, irmãos, nós não fazemos nem ideia, mas é muito grande. Eu pergunto para você, onde é que você está aí na justiça de Deus? Então continue caminhando, continue andando,
Continue congregando, continue dizimando, continue adorando, continue amando, perdoando, continue servindo. E à medida que você continua, você experimenta crescimento de Deus. Amém? Próximo versículo, versículo 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu bordão me consolam. É interessante que o salmista, ele começa falando, aqui no versículo 1, 2 e 3, a respeito do Senhor, falando de Deus na terceira pessoa do singular. Agora no versículo 4, ele muda o pronome, ele muda o tempo do verbo. Ele começa a dizer, porque tu estás comigo, Senhor. Às vezes as pessoas leem e não percebem esse pequeno detalhe, mas eu descobri uma coisa aqui. Quando você está nas águas tranquilas, quando você está debaixo dos cuidados de Deus, vivendo na justiça, tendo as suas necessidades satisfeitas pelo Senhor, é fácil, é tranquilo, você fala de Deus. Agora, quando chega o vale da sombra da morte, você não fala de Deus, você fala com Deus. Pegou a ideia? A noção de proximidade é clara aqui. Uma coisa é você falar que Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus é isso, Deus é aquilo. Outra coisa é você dobrar o seu joelho e falar com o próprio Deus, com a sua própria boca, com o seu próprio coração. Tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado. O pastor, ele tem dois instrumentos em suas mãos. A vara, que é usado para afugentar os predadores, e o cajado, que é para trazer de volta as ovelhas perdidas. Então, você pode ter certeza de que no vale da sombra da morte, os predadores, eles não vão tocar em você. Porque o texto diz, eu sou confortado, protegido pela tua vara e pelo teu cajado. Maravilha, né? Eu creio muito nisso. Sobre sombras, eu sempre falo sobre sombras o seguinte, nunca ninguém foi atropelado por uma sombra. A sombra, ela sempre reflete algo maior do que realmente é. Basta uma formiguinha passar em frente de uma luz que a sombra que vai ser projetada na parede é gigantesca. Então o inimigo é o inimigo das sombras. O inimigo usa as sombras para amedrontar você. Sabia? Quem não tem medo de sombra, de lugares sombrios? Essa é uma estratégia de Satanás. Mas eu quero te dizer também uma coisa. Se existe sombra em algum lugar, é porque existe luz. Porque sem a luz não tem sombra. Então, se você está sendo atormentado por uma sombra, pode ter certeza que por trás de tudo tem um Deus de luz que vai te proteger de qualquer mal que alguém venha a querer atentar contra a sua própria vida. Amém, pessoal? Amém, meus irmãos? Nós passamos pelo dia a dia por muitos perigos, a gente nem tem noção, mas o Senhor, Ele nos guarda, Ele nos protege. Eu sempre digo o seguinte, o inimigo, ele sabe onde você mora, ele sabe o seu endereço, sabe onde você trabalha, ele conhece os seus hábitos, mas por que ele não consegue te destruir? É porque existe um Deus que cuida de você, existe um anjo que Deus ele coloca ao seu redor para te proteger, para te livrar, para não deixar você ficar à mercê dos seus inimigos. Eu repito, é maravilhoso ser ovelha, é maravilhoso pertencer a um aprisco, ter um pastor. Eu fico imaginando como é que é aquela pessoa que não tem um pastor, que não tem uma igreja, que não tem um aprisco para se proteger, que não tem um Deus para poder orar. Ela vive por sua própria conta e risco, a sua própria responsabilidade, tudo é no seu próprio braço, na justiça própria, tem que matar um leão, um rinoceronte toda segunda-feira. Você não precisa disso. Você tem um Deus que cuida de você nos mínimos detalhes. A segunda-feira para nós é qualquer dia da semana. Segunda-feira para nós não tem diferença nenhuma do domingo, do sábado. Do domingo tem, porque domingo é o melhor dia da semana, né? Por isso nós estamos aqui na casa de Deus, porque domingo é o dia da casa do Senhor. É dia de você largar tudo e você vir como as famílias fazem, reunidas, juntas no aprisco, diante do altar,
para adorar a Deus, para entregar algo para Deus, para receber algo do Senhor também. Então, não tenha medo da semana, do dia de amanhã. Deus proverá na tua vida. Deixa eu fazer uma pergunta. Até hoje, até aqui, alguma vez Deus já te desamparou? Você não deu conta de chegar até hoje? Por que não? Você tem dúvidas de que amanhã você vai conseguir. Ora, se até hoje você conseguiu, não se preocupa não. Deus está no comando. Ele vai cuidar de tudo. Se você colocou a sua vida nas suas mãos, você pode ter certeza que Deus, ele cuidará de você. No versículo 5 diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Deixa eu te falar outra coisa. Normalmente, a gente espera a bênção chegar para poder dar o testemunho, não é? A gente espera ser curado para poder testificar a cura. A gente espera a história ela girar para a gente poder estar por cima. A gente quer primeiro a prova de que nós somos vencedores para nós podermos compartilhar. Ouça o que eu vou te falar com muito amor e de coração. Não precisa esperar. Deus, ele já te deu a vitória. Você já pode começar a comemorar. Você já pode começar a declarar. Isso não é um ato de irresponsabilidade, isso é um ato de fé. Agradecer a Deus depois que você recebe é gratidão, é gentileza, é honra. Agora, agradecer a Deus por algo antes de você receber, isso chama-se fé. E nós fomos chamados para viver pela fé. O inimigo, ele pode muito bem estar aí tramando contra nós. Mas Deus, ele já preparou uma mesa para mim, para você, para nós podermos descansar, desfrutar à vista dos nossos inimigos. Às vezes, as pessoas elas olham para nós e ficam perguntando assim: como é que esse povo ainda está de pé? Como é que esse pastor ele ainda está à frente do rebanho? Né, irmãos? Porque quem conhece a nossa história, a nossa breve história pregressa, sabe que nós enfrentamos aí uma onda de fake news terrível, terrível, que você não faz nem ideia do quanto nós fomos atacados, direta e indiretamente. Pessoas que por conta do que ouviram falar de nós, querem nem estar entre nós, muito menos querem encontrar comigo. Tamanha é a responsabilidade, calúnia, difamação, tudo isso nós temos sido vítimas nesses últimos 2 anos. E eu, com seriedade, eu tenho procurado fazer a minha parte. Às vezes você olha para a nossa igreja assim, você não vê muito resultado, talvez você acha que a nossa igreja vai ser sempre assim. Não, não vai. Eu tenho clara certeza e convicção porque Deus já me falou. Deus já me falou. Nós já conseguimos, organizamos tudo. Olha, para você ter noção, eu tenho 31 anos de pastorado. Eu fui consagrado a pastor no dia 13 de junho de 1994. Então são 31 anos de pastorado ordenado. Eu nunca consegui, nesses anos todos, tirar férias de 30 dias. Hoje a nossa igreja, ela nos permite passar 30 dias. 30 dias de férias. Mas eu não sou regido pela CLT, então sim, é só um exemplo para você de que é possível a obra de Deus permanecer, mesmo como nós estamos vivendo e passando. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, ele tem um plano na nossa igreja, um plano para a nossa vida. Eu sou mais que vencedor. E nós vamos ver com os nossos próprios olhos a justiça de Deus prevalecer. Nós vamos ver Deus honrar aqueles que perseveram. Eu falo para você, não desiste não, porque eu não vou desistir. Entendeu? Eu vou até o fim. Eu tenho todo o tempo do mundo para dedicar-me à obra do Senhor. Afinal de contas, eu fui chamado para isso. E não há ninguém nesse mundo que vai impedir a obra de Deus de chegar onde Deus nos chamou para chegar. Apesar de que nós estamos também enfrentando dificuldades hoje, né? Assim que eu voltar, nós vamos convocar uma assembleia, porque nós precisamos tirar aquela pessoa
do cargo de vice-presidente da igreja, uma pessoa que só trouxe problemas para nós nos últimos 2 anos e que ainda está lá por relutância, por justiça própria, por vingança, por não querer ver essa igreja avançar e prosperar, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu pisar os pés aí em Goiânia vai ser convocar uma assembleia onde nós vamos retirar, nem que seja na justiça, essa pessoa da nossa liderança, porque está amarrando aí a igreja. É uma âncora, irmãos, porque nós temos nos esforçado, temos trabalhado, nós temos nos desgastado, humanamente falando, para podermos levar a obra de Deus, mas parece que tem um peso carregando. Nós precisamos ser libertos disso. Amém? Conto com você em oração e intercessão nesse sentido. E Deus vai nos devolver a alegria do primeiro amor. Vai ser maravilhoso, né? Tenha paciência, espere esse tempo chegar com perseverança, porque Deus já preparou uma mesa para nós. Amém? Continua dizendo o seguinte, unge minha cabeça com óleo, o meu cálice faz transbordar. O bom pastor, ele via a agonia que as ovelhas passavam por conta das moscas e dos insetos que ficavam voando ao redor das ovelhas. E muitas destas moscas, elas entravam nas orelhas e nas narinas dos animais. E por conta daqueles ataques de moscas, eles deixavam lavas e as ovelhas elas ficavam batendo a cabeça e o focinho nas pedras para tentar coçar e se livrar daquela agonia. Era algo terrível, muitas ovelhas morriam por causa das moscas. Aí o que fazia o pastor? Ele derramava um óleo sobre a cabeça das ovelhas. E esse óleo, ele tinha um fator repelente. O que é? As moscas não conseguiam chegar nem pousar na cabeça das ovelhas. Isso fazia com que elas ficavam protegidas. Deixa eu te explicar o que significa isso hoje, tá? Essas moscas que ficam rodando ao nosso redor, na nossa cabeça, querendo entrar nos nossos ouvidos, são as más notícias, as fake news, são as palavras de maldição, as palavras de derrota, os ataques do inimigo, as flechas de Satanás. Entendeu? Qual que é a frase preferida do diabo? Sabe qual que é a frase preferida dele? Você não vai conseguir. Essa é a frase preferida do diabo. Mas está repreendido o nome de Jesus. Quando Deus ele derrama sobre nós o óleo da alegria, o óleo da alegria, nada pode nos tirar do sério. Porque o Senhor, ele coloca uma capa sobre nós, uma proteção sobre nós, e nós não somos atingidos. Recebe aí, em nome de Jesus, o óleo da alegria sobre a sua vida. Quem crê, diga amém. Né? Fala glória a Deus aí agora, bem alto, porque você está debaixo do óleo na alegria do Senhor. Olha só o que você já desfruta da presença de Deus desde o momento que eu comecei a falar aqui. O Senhor é teu pastor, nada te faltará. Ele te faz andar em pastos verdejantes, ele te leva às águas tranquilas, refrigera a tua alma, ele faz a sua justiça prevalecer, te protege no vale, prepara uma mesa na presença dos seus inimigos, ele unge a sua cabeça com óleo e faz o seu cálice transbordar. O que é cálice transbordante? Cálice transbordante significa prosperidade, significa vida abundante, significa vida que é vivida na sua maior intensidade, que pode ser compartilhada com os outros. Essa é a vida que Deus tem para você, essa é a vida que Deus preparou para aquele que elege o Senhor como seu Senhor de fato e tem Jesus como seu pastor. Então, diga nesse momento, Senhor, enche a minha taça, faça-a transbordar. Essa é a vida que Deus ele propõe para você. O contrário disso é uma vida de escassez, uma taça vazia, é uma taça seca, é uma taça suja. Não foi isso que Deus preparou para você. Você é um recipiente que recebe o Espírito Santo. Está escrito aqui em Coríntios de que o seu corpo é templo do Espírito Santo, habitação do próprio Deus. Então você é esse vaso que deve todos os dias pedir para Deus encher, até transbordar. Porque essa é a alegria do vaso.
é de transbordar. Essa taça, ela é atribuída ao vinho. E vinho na Bíblia não tem nada a ver com bebida alcoólica, com devassidão e coisas assim. O vinho na Bíblia, ele tem sinônimo de alegria. Então, quando fala assim, o meu cálice transborda, significa a minha alegria transborda. Entendeu? Eu estou transbordando de felicidade, de alegria e de satisfação. Porque o ser humano será eternamente insatisfeito com tudo que ele tem. Só Jesus pode preencher o vazio do seu coração. Só Jesus pode fazer você ser uma pessoa verdadeiramente satisfeita. Você pode às vezes estar na luta, mas você está crendo que você está no centro da vontade de Deus. Pode estar passando dificuldade, mas não foi para isso que Deus te chamou para viver. Deus vai reverter o quadro e vai fazer você viver por cima. Enfim, a alegria do Senhor, ela vai ser sempre transbordante na sua vida. Porque a característica do povo de Deus é um povo feliz, é um povo abençoado, é um povo cheio da unção de Deus. Amém? E por último, o versículo número 6 fala: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Então eu quero concluir essa palavra dizendo para você o seguinte: há duas coisas que Deus ele coloca todos os dias à sua disposição: sua bondade e a sua misericórdia. Lembra do pastor? O pastor de ovelhas? Todo pastor de ovelhas, ele está acompanhado de cães pastores. Existe até uma raça chamada pastor alemão. E tem outras raças de cães pastores também. Alguns vídeos na internet, até no meu perfil eu já postei, como que os cães conseguem arrebanhar as ovelhas. Eles cercam as ovelhas de uma forma tão perfeita que parece que foram feitos um para o outro. Existem dois cães, pastores, que Deus colocou ao redor da nossa igreja. Um deles chama-se bondade e o outro chama-se misericórdia. A bondade e a misericórdia do Senhor, elas nos cercam todos os dias. Elas nos guardam, nos protegem, elas nos alertam, elas nos conduzem, porque o Senhor tem colocado os seus pastores para dirigir, reger o rebanho. Isso é maravilhoso. Isso é gratificante. É maravilhoso ser ovelha, porque até nisso nós somos beneficiados. A ovelha, ela quando vê a bondade e a misericórdia do Senhor se aproximando, ela se sente segura. Ela se sente guardada, se sente protegida, ela se sente realmente uma ovelha que tem pastor. Certa vez, Jesus chegou num lugar e viu uma multidão triste, desesperançosa, faminta, e ele fez a seguinte declaração: vejo esse povo como ovelhas que não têm pastor. Você já parou para pensar nessa expressão? Ovelha que não tem pastor. Como é que é a vida de uma ovelha que não tem pastor? Parou para pensar? A ovelha que não tem pastor, não tem ninguém para cuidar dela. Não tem ninguém para aconselhar. Não tem ninguém para curar no momento que essa ovelha se machuca. Não tem ninguém também que, com amor, sabe extrair o melhor que tem na ovelha, que é a lã. O pastor também, ele tem esse papel de extrair a lã da ovelha. Porque se a ovelha não for tosada regularmente, aquela lã ela começa a pesar e também prejudicar as articulações. E adoece e morre. Então, o pastor, a igreja, existe para poder também ver o que tem de melhor em você e extrair o que tem de melhor em você. Agora, uma ovelha que não tem pastor, ela é uma presa fácil para o lobo, para o urso, para os predadores. Então, eu quero dizer para você, não tem lugar melhor para nós do que a casa do Senhor. E aqui termina dizendo: e habitarei
na casa do Senhor para todo o sempre. Eu estou viajando já há quase 30 dias. Sabe qual a vontade que eu tenho hoje, mesmo estando aqui num lugar maravilhoso? É voltar para minha casa. Porque não tem lugar melhor para o viajante do que a sua própria casa. Não tem lugar também melhor para você que trabalha o dia inteiro do que chegar em casa no final da tarde. Não tem lugar melhor para a ovelha chegar domingo e ir para a casa do Senhor. É a mesma sensação, é a mesma alegria. Então, meus queridos irmãos, Deus, Ele preparou tudo isso aqui, Ele nos deu de uma forma tão interessante, milagrosa, gratificante, para que isso aqui fosse para mim, para você, um lugar de conforto, de consolo, de proteção. Louva a Deus porque você está aqui hoje. Louva a Deus porque esse lugar existe. Louva a Deus porque essa igreja tem pastor. Louva a Deus porque você pode contar com o calor humano dos seus irmãos. Amém? O nosso aprisco, ele é de Jesus. Então nós temos motivo, sim, para hoje ficarmos felizes, alegres, triunfantes e com uma alegria plena, porque nós somos ovelhas de Deus. Nós pertencemos a um aprisco celestial. Nós temos um supremo pastor. Nós temos irmãos, nós temos pastores, homens e mulheres, gente de carne e osso, temos ferramentas, tem bordão, tem cajado, tem óleo, tem mesa, tem pastos verdejantes. Eu quero só dizer para você novamente o Salmo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, se você tem Deus, não te falta nada. Amém? Não te falta nada. Então, lembra daquela frase que eu costumo falar? Ninguém deve nada para nós. Jesus já nos deu tudo. Tudo é possível ao que crê. E você crê? Então, tranquilize o seu coração, fique em paz. Deus, Ele vai te dar uma resposta favorável. Deus vai fazer justiça por você. Deus, Ele vai cumprir suas promessas na sua vida. Só não troque o amor de Deus por nada que esse mundo venha te oferecer. Não troque o dia do Senhor por nenhum dia ou nenhum lugar melhor do que a casa de Deus. Também não coloque Deus em segundo plano. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Esse é o conselho de alguém que tem andado com Deus nos últimos anos e que se importa com você. Vamos juntos viver o melhor de Deus? De tudo que nós já vimos, tenha certeza de uma coisa: Deus ainda tem mais e melhor. Um roteiro tremendo e maravilhoso, uma história linda que Ele escreveu para nós desfrutarmos e sermos verdadeiros protagonistas dessa história. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos agora adorar ao Senhor com mais um cântico, mais um louvor para a glória de Deus. E eu quero que você cante com o nosso ministério de todo o seu coração, tá? De toda a sua alma, de todo o seu espírito, de uma maneira que você consiga nessa manhã tocar o coração de Deus com o seu louvor. E daqui a pouquinho eu volto para orar por você, pela sua família, para a sua semana que começa hoje e para que a gente possa se encontrar todos bem no próximo domingo aqui na Porta Hall.